notícia que veio da Folha de São Paulo hoje, e se isso faz sentido, tá? Vamos ler aqui, porque é uma notícia que pode dar um alívio para a gente, né, que está esperando. Militares já esperam ordem de Lula para acabar com atos em quartéis. Retirada de bolsonaristas golpistas terá risco de confronto, avaliam comandantes, né? Os comandantes da unidade militar sitiados por manifestantes bolsonaristas que pedem um golpe que impeça a posse de Lula já se preparam para dispersar os atos em frente aos quartéis assim que o novo presidente assumir o cargo em 1º de janeiro. Essa é a expectativa sinalizada por seus superiores, que estão em contato com o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Os episódios de violência ocorridos na capital federal de segunda, após a diplomação de Lula como mandatário máximo pela primeira vez, consolidaram essa percepção. O que você tem visto aí, tem se informado, tem checado assim, desse papo? Assim, que você acha que até essa escolha do Múcio foi para isso mesmo, para estreitar essa conversa com os militares no primeiro momento aí do governo, em que a faísca, né, foi acesa, né, que foi jogado aí mais lenha na fogueira e que as coisas estão numa temperatura muito alta agora? Cara, o atrito das Forças Armadas com o PT não é de hoje, né? Ele vem, assim, no mínimo, esse atrito mais recente dos tempos históricos, ele vem no mínimo desde a instauração da Comissão da Verdade, né? Os militares ficaram muito incomodados com aquilo, reagiram na época, né? Não queriam, literalmente, revirar as ossadas dos crimes do regime militar, alegando anistia, que teve anistia, etc. e tal, ignorando que não se dá anistia para genocídio, para etnocídio, para esse tipo de coisa, para forças armadas abrirem fogo contra a própria população civil que criou as Forças Armadas e que mantém as Forças Armadas, né? Então, assim, o que vai ter que ter agora? Obviamente, é uma estratégia de descompressão. É impossível esse governo que foi eleito chegar com o pé na porta e tirar os 6.500 militares que estão ocupando a máquina pública nesse momento. Impossível, tá? Desejável? Sim. Possível? Sim. No médio e longo prazo, eu diria. Por que é impossível? Porque o PT não tem força sozinho hoje para fazer isso. Vamos lembrar que o PT foi eleito de mãos dadas com a Simone Tebet, com o Geraldo Alckmin, etc. e tal. A gente não pode ignorar isso. E vamos lembrar que a maior bancada da Câmara no ano que vem não é a bancada do PT. Né? É a bancada do partido que hoje abriga o Bolsonaro. O PT vai precisar no ano que vem do Kassab, eventualmente do Republicanos lá do Bispo Macedo, etc. e tal. Essas alianças, como sempre foram feitas no Brasil, continuarão sendo feitas. A gente espera, claro, que o PT governe com o Centrão, porque não tem como governar sem maioria no Brasil, é impossível, né? É a característica do nosso presidencialismo, mas não governe para o Centrão e muito menos refém do Centrão, que foi o que o governo Bolsonaro fez. Então, aí uma primeira coisa. Talvez sim a estratégia do Múcio, que é um nome que é contestado também, né, dentro da própria esquerda, mas talvez a estratégia seja reatar uma proximidade com as Forças Armadas. São esses nomes, tipo o Múcio, são esses nomes que volta e meia surgem, que estão com um pé no meio político, um pé no governo militar, né? O Michel Temer também tinha esses nomes dentro dos seus gabinetes, né? O general Etchegóin, que era mais militar do que qualquer outra coisa, né? Mas tinha esses nomes. Agora, isso é uma coisa, só que, Beze, é importante falar o seguinte, cara. Essa notícia da Folha, essa alegação dos militares de que estão esperando o novo presidente dar uma ordem para tirar esses arruaceiros e terroristas das portas dos quartéis, ela é simplesmente empurrar para o colo do Lula as consequências que isso pode ter. Porque é o seguinte, cara, olha aqui, ó, 15 de novembro desse ano, tá? Hoje que dia é mesmo? Hoje é 14 de dezembro. Ó, então eu tô falando um mês atrás, tá? Um mês atrás. Eu mandei uma newsletter que dizia o seguinte: o documento está na newsletter. Exército pode remover manifestantes das portas dos quartéis. Aí eu vou ler rapidamente aqui, isso aqui, ó, de um mês atrás, tá? As Forças Armadas podem fazer rondas e proibir imediatamente as manifestações golpistas nos arredores dos quartéis. Discussões sobre a possibilidade legal, eu estou falando de legalmente, tá? Dentro da lei. Discussões sobre possibilidade legal da atuação dos militares como força policial vem acontecendo internamente desde que bandos de arruaceiros se instalaram nas portas dos quartéis. Nos últimos dias, um parecer emitido em 2019 circulou pelos endereços de e-mails mais relevantes da hierarquia e encerrou a conversa. O que diz este parecer?
o que diz este parecer de 2019, ao qual o alto comando todo teve acesso, debateu internamente e chegou ao consenso de que isso é possível. Aspas para o parecer, tá bom? É possível que as Forças Armadas promovam, na área de 1.320 metros ao redor dos estabelecimentos militares, ações típicas de polícia administrativa, incidentes sobre bens, direitos ou atividades, citando-se como exemplos: patrulhamento, fiscalização de trânsito no perímetro, com estabelecimento temporário de posições estáticas, ou seja, colocar militares em locais estáticos ao longo do itinerário, junto aos limites das instalações militares e, atenção para a última frase, do próprio documento que o Exército tem acesso, bem como bloqueio dos acessos aos quartéis. Isso aqui, esse documento, quem quiser ter acesso, tá na newsletter, na minha newsletter, é só chegar lá e olhar, tá? Isso aqui, os militares tiveram acesso a isso, fizeram um outro documento deles e ratificaram essa questão que diz o seguinte: logo, dentro do contexto criminal militar, aspas, é possível a condução de rondas externas motorizadas e a pé no perímetro dos quartéis, perímetro esse de 1.320 metros. Conclusão, meus caros, essas pessoas só estão na porta dos quartéis porque estão sendo permitidas pelos militares. Caso assim eles decidam, amanhã essa gente toda tem o traseiro devidamente chutado da porta dos quartéis. Não tem que esperar Lula nenhum tomar posse, tá? Então, só para a gente deixar bem claro isso. Mas, o Demori, também, assim, essas matérias, né, muitas vezes com fontes anônimas e tudo mais, não pode ser fruto de plantação na imprensa para tentativa de testar uma narrativa. Porque o que eu vejo muito de matéria que tem fonte anônima militar é isso. Parece uma plantação na imprensa para fazer um teste, uma bolha, e entender qual que é a opinião do leitor, do cidadão. Dependendo de como for, eles vão tomar um rumo ou vão tomar outro rumo. Eu tenho muito essa impressão. Eu gostaria bastante que abertamente, eu sei que existem hierarquias no Exército, não é tão fácil também você dar uma declaração, mas por outro lado, as Forças Armadas, elas têm que sempre ser vistas com alguns pés atrás, não um só, alguns pés atrás. O que tem de gente ali também querendo criar desinformação, querendo criar também guerras híbridas e tudo mais, que isso aqui não é papo de conspiracionismo, isso é verdade, acontece nas forças militares do mundo todo. Você trabalhou no Intercept, você sabe muito melhor do que eu do assunto, muito melhor, não quero nem competir aqui e comparar conhecimento sobre o tema. Mas não tem uma característica mais ou menos parecida com isso, de tentativa de testar narrativas dentro da imprensa, e muitas vezes a imprensa recebe de forma acrítica essas informações que vêm dos quartéis? Perfeito, cara, tem muito isso. Eu cansei de criticar também, né? Esse expediente, né, de ouvir esses militares em off, né, como se estivesse ouvindo a ala moderada, ala moderada, né? Isso, a ala moderada dos quartéis, né? Então você bate com uma mão e afaga com a outra, né? Para quem trabalha com marketing, né, Helder, sabe muito bem como funciona esse negócio, né? O pessoal de marketing que está assistindo a gente aí vai saber. Isso aí é teste AB, né? Você solta 3, 4 opções de embalagem no mercado durante uma semana, vê a que vende mais. Ah, vendeu mais azul, porque é do Grêmio, né? Claro que vai vender mais sempre, né? Vendeu mais azul. Eu pensei que era preta e branca, cara. Não, é azul, pô. É a verde. Ou vendeu mais a amarela, que é a capa do grande disco dos Engenheiros da Bahia. Opa. Aliás, o Helder ficou falando mal de Engenheiros aqui. A gente não falei. Eu gosto de Engenheiros também. É que eu gosto do Engenheiro de forma meio crítica, assim, tipo, por conta da sonoridade da guitarra do Augusto Lix, né? Que é meio Zoom 505, ligado em linha direta no ampli, mas tudo bem. Tudo bem. A gente conversa isso aí melhor numa mesa de bar. Tá perdoado. Então, claro, né? Tem essa operação, e aí você vai. É o clássico balão de ensaio através da imprensa, né, cara? Isso aí acontece também. Acontece para o bem e para o mal, acontece para várias coisas que a gente às vezes nem imagina, né? Quando você tá, por exemplo, quando o Lula está montando o governo, antes da montagem do governo, você ouve 3, 4, 5 nomes pela imprensa de possíveis ministros da pasta A, B, C, D, Y, Z.
E, obviamente, ali você vai sentir a reação das pessoas, da rede social, da conversa de botequim, do mercado, da Fiesp, sei lá, eu do caralho a 4. E aí você vai, bom, esse aqui é muito mal recebido em tal área, né? Vou botar um ministro da Educação. Você ventila, como se fala na imprensa, lá 3, 4, 5 nomes. Aí um deles lá, o sindicato dos professores, a UNE e tal, fica de cabelo em pé. Aí, e às vezes é usado, inclusive, para botar um ruim, né? Você quer botar um ruim e você ventila o nome de um pior, né? Aí as pessoas, não, esse não. Aí você bota o ruim lá e já parece bom, né? Porque também tudo na vida é comparação, né? Mas essas manchetes que saem com os militares falando dessa maneira, assim, né? São características claras do que você falou muito bem. É uma guerra híbrida e é uma disputa, de novo, por narrativas, essa velha palavra surrada, cansada, né? Mas cada vez mais na moda também, e voltando também, inclusive, uma ideia de manipulação das massas, né, de conceito de comunicação de massas, também uma ideia um pouco freudiana, né, da cognição das massas e tal. Isso tudo, obviamente, tem a ver porque você vai tatuando na cabeça das pessoas os códigos, né? Então, você tatua isso, tatua aquilo, tatua aquilo. O que vai acontecer? Se você espalha muito uma ideia, como essa ideia que, por exemplo, ele pode ser espalhado a partir de agora. Depende do Lula tirar os malucos da frente do quartel. Então, se o Exército, em 1º de janeiro, sair dos quartéis, 3 carros e 20 soldados e 2 cabos e um sargento, e expulsar e chutar a bunda dessas pessoas, as pessoas vão culpar quem? Vão culpar o Lula. Vão culpar o comunismo. Tá aí o comunismo, tá aí a ditadura. Tá aí a ditadura do PT. Tá aí a prova da ditadura do PT. Então, é um jogo difícil de ser jogado, mas ao mesmo tempo é um jogo bem óbvio, né, cara? É um jogo bem óbvio. Eu Sim. acho que o staff do presidente poderia rapidamente reagir a isso, né? E falar com a imprensa também, pegar esse documento que eu publiquei aqui, que não é sigiloso nem nada, tá publicado, é público, e falar, não, gente, não depende do Lula, o Exército pode tirar a hora que quiser. Bem servido, faz aí, meu filho, o problema é seu, né? Eu acho que a presidência da República não teria que se envolver nisso, não. Eu acho que é um caso, atravessar a rua para escorregar na casca de banana, sabe?